Desde o princípio, quando o universo ainda estava sendo moldado, Deus estava presente, e sua presença transcende o entendimento humano. Em cada suspiro da criação, ele se revelou, em cada movimento da terra, em cada batida do coração das estrelas, Deus estava lá. Sua essência está impregnada em tudo o que existe. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, nos toca e nos revela que o Criador, em seu amor imensurável, se manifestou a nós de maneira que podemos sentir, ver e viver. Ele se fez carne e, através de sua palavra, se fez morada entre nós, não como uma ideia distante ou uma abstração, mas como a verdade viva que habita entre nós, transformando tudo o que toca. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, manifestou a sua plenitude, e nós, com nossos olhos, fomos testemunhas de seu amor incondicional. Com nossas mãos, tocamos sua verdade, que não é meramente conceitual, mas vivente, palpável. Ele não se apresenta como uma ideia vazia, mas como uma realidade que transforma, purifica e vivifica. Em sua vida e sacrifício, encontramos o testemunho da eternidade. Suas palavras, sua vida e seu sacrifício são a fonte de nossa eterna gratidão, e são mais do que exemplos, são o próprio caminho para a vida que Deus preparou para todos os seus filhos. A Ele, toda honra e glória, porque sua luz nunca se apaga. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Não estamos aqui para contar uma história do passado, mas para compartilhar uma experiência viva, uma vivência contínua da presença de Deus. Pois assim como Ele viveu entre nós, Ele vive em nós, e deseja que todos experimentem essa mesma comunhão. Nosso maior desejo é que, por meio do conhecimento de Cristo, a alegria de todos se multiplique, como a nossa se multiplicou ao conhecer a verdade que liberta e transforma. Ao conhecer a Deus, recebemos o seu amor e somos chamados a viver esse amor em todas as nossas ações. Mas existe uma verdade fundamental que deve ser entendida: Deus é luz. Ele é a luz que ilumina o caminho, que dissipa toda a escuridão. Em sua presença não há sombras, não há vestígios de maldade ou pecado. Ele é puro e perfeito, e em sua luz encontramos a verdadeira transformação. A verdadeira comunhão com Ele, com o Pai e com o Filho, nos leva à santidade, ao perdão e à purificação. O sangue de Jesus foi derramado por nós para nos limpar de todo o pecado e nos aproximar do seu coração. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João 1. A verdadeira vida cristã não é uma fachada, não é uma aparência de luz, é a experiência real da comunhão com Deus. Quando andamos na luz, como Ele está na luz, encontramos verdadeira fraternidade, a verdadeira união de corações purificados pelo sangue de Cristo. E ao confessarmos sinceramente nossas falhas, Ele, sendo fiel e justo, nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Ele nos chama à purificação constante, à verdadeira conversão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Num mundo que insiste na escuridão, Ele nos chama para a luz. Para viver na sua luz é caminhar na verdade, é ser transformado pela sua presença. Que possamos andar com Ele, tocados pela sua santidade, purificados pelo seu sangue e guiados pelo Espírito Santo, que sempre nos orienta no caminho da verdade. O amor de Cristo, que nos envolve e nos torna seus, deve ser a nossa força diária, a nossa âncora em tempos de tribulação. Quando nos permitimos andar na luz de Deus, não podemos mais viver conforme os padrões do mundo, que estão saturados de engano, maldade e falsidade. A verdadeira vida cristã é um compromisso de viver segundo os princípios divinos, não pela aparência, mas pela transformação interior. E esta transformação se dá no mais profundo do nosso ser, através da comunhão diária com Deus. Não podemos mais andar em trevas, ou viver para a carne, mas sim para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Este é o caminho da verdade, onde os que andam na luz se tornam, eles próprios, luz para o mundo.
O amor de Cristo nos chama para viver essa transformação. Ele não nos chamou para sermos mediadores de sombras, mas emissários da luz. Se afirmamos conhecer a Deus, mas nossas ações contradizem esse conhecimento, então somos apenas mentirosos. Não podemos fazer um discurso de fé e, ao mesmo tempo, viver em desobediência aos mandamentos de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele que fala sobre Deus, mas aquele que vive segundo a sua palavra. A verdadeira intimidade com Deus se reflete na vida que escolhemos viver, no amor que espalhamos ao nosso redor. Se alguém diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,4. Mas aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, aqueles que seguem a sua vontade, estão verdadeiramente em comunhão com o Pai e com o Filho. Eles vivem em santidade, e a vida deles reflete a justiça de Deus. Aqueles que seguem os passos de Cristo e buscam a sua justiça, são os que realmente, eles são testemunhas vivas do amor e da graça de Deus, e sua vida é um farol que ilumina o caminho para aqueles que ainda estão na escuridão. Não é uma novidade, mas uma verdade que ressoou desde o princípio. Deus é amor, e o amor é a marca daqueles que o conhecem verdadeiramente. O amor que Deus nos ensinou é um amor que se revela em ação. Não é um amor abstrato ou passageiro, mas um amor profundo que transforma vidas. Este amor não discrimina, não faz acepção de pessoas, mas acolhe a todos, sem reserva. Ele não é um amor egoísta, mas um amor que se sacrifica, que perdoa, que cura e que restaura. O amor de Deus é o fundamento da nossa fé, e é esse amor que devemos viver todos os dias. Quando amamos uns aos outros, refletimos a natureza divina de Deus, e nossa comunhão se torna plena, eterna e verdadeira. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece Deus. 1 João 4:7. Não podemos viver em um amor superficial, que o mundo tenta nos oferecer. Esse amor passageiro, que se baseia em interesses e ganhos momentâneos, não é o amor que Cristo nos revelou. O amor de Cristo é eterno, e só Ele tem o poder de transformar. Quando amamos com o coração de Deus, não importa o que o mundo diga ou faça, nosso amor é imensurável, incondicional. Aquele que ama como Cristo amou reflete a própria imagem de Deus. Esse é o amor que nos leva a perdoar, a curar e a ajudar os outros, sem olhar para as diferenças, sem se importar com os obstáculos. Este amor é a luz que deve brilhar em nossos corações e nos guiar em todas as nossas ações. Se amarmos uns aos outros, com o amor de Deus, seremos uma luz neste mundo de trevas. Devemos ser a luz para aqueles que ainda estão na escuridão, guiando-os ao amor e à verdade de Deus. O amor de Deus em nós é a maior testemunha de que pertencemos a Ele, e é esse amor que deve ser a base de toda a nossa vida. Ele nos chama a viver este amor de forma prática, a sermos a manifestação de sua graça e misericórdia. O mundo está cheio de distrações, tentações e mentiras que tentam nos afastar do verdadeiro amor de Deus. Mas como filhos amados de Deus, não podemos nos deixar levar pelos enganos do mundo. O mundo e suas concupiscências passarão, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Devemos lembrar disso todos os dias e viver com os olhos fixos em Cristo, não nos deixando seduzir pelas falsas promessas do mundo, mas focando em sua verdade e em sua justiça. A jornada cristã não é fácil, mas é a única que leva à vida eterna. A palavra de Deus é clara. Aqueles que amam ao Pai não podem se conformar com as práticas deste mundo. O mundo nos oferece prazeres temporários, mas Deus nos oferece uma alegria eterna, que não depende das circunstâncias. A verdadeira felicidade está em andar nos caminhos de Deus, em viver segundo os seus mandamentos, em amar uns aos outros. O amor de Deus nos liberta das correntes do pecado e nos dá a verdadeira liberdade, que é viver em sua vontade. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Precisamos estar vigilantes,
pois os tempos são difíceis. O Espírito Santo nos alertou sobre os falsos mestres que surgiriam, aqueles que negariam Cristo e tentariam nos enganar. Esses são os anticristos, que tentam distorcer a verdade e afastar os eleitos de Deus do caminho da salvação. Mas em Cristo, temos a verdade. O Espírito Santo nos guia e nos ensina a caminhar na verdade, e Ele nunca nos deixará desamparados. Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é a última hora. João 2:2. Não precisamos temer, pois, em Cristo estamos seguros. A verdade que recebemos é eterna, e o Espírito Santo nos guia para vivê-la plenamente. Ele nos fortalece em nossas fraquezas, nos dá sabedoria para discernir entre a verdade e a mentira. Não importa o que aconteça ao nosso redor, pois sabemos que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele é a nossa esperança, e ao permanecermos nele somos mais que vencedores. A confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é a base da nossa fé. Quem confessa isso com sinceridade, com o coração contrito, é parte da família de Deus. Ele está em comunhão com o Pai e com o Filho, e nada pode separá-lo desse amor. Aquele que nega Cristo, por outro lado, está afastado de Deus e caminha em direção à perdição. A fé em Cristo é a única que nos garante a vida eterna, porque em Cristo encontramos a plenitude de Deus. Ele é o Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. João 4:15. É essa confissão que nos dá vida. É por meio dela que experimentamos o amor de Deus de forma tangível. Não basta acreditar em Cristo apenas como um grande mestre ou profeta. Devemos reconhecê-lo como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aquele que crê nisso e vive segundo essa verdade, está em plena comunhão com Deus. Esta é a mensagem simples, mas poderosa, que precisamos carregar em nossos corações e proclamar ao mundo. O amor de Deus, que foi derramado abundantemente em nossos corações, é o maior presente que podemos receber. Ele nos liberta de todo medo, de toda dúvida, e nos dá a confiança de que somos amados. O amor perfeito de Deus lança fora o medo, porque sabemos que Ele está conosco. Não precisamos temer o futuro, pois a nossa esperança está firmada na certeza de que Ele jamais nos abandonará. Sua presença nos dá paz, segurança e força para viver a vida que Ele preparou para nós. Há nenhum temor no amor, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4:18. Isso significa perdoar, servir, ajudar e cuidar dos que estão ao nosso redor. Não podemos viver em indiferença, mas devemos ser a mão estendida de Deus para os que precisam de ajuda. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4:11. Este amor é a nossa maior missão, pois ao vivermos esse amor, somos a luz do mundo. Quando o mundo vê o amor de Deus em nós, eles são atraídos para Ele. Não podemos nos esconder, não podemos nos conformar com a frieza deste mundo. Somos chamados para brilhar, para ser luz em um mundo de escuridão. O amor de Deus é o que nos faz diferentes, e é por meio desse amor que devemos viver e agir. O amor de Deus nos leva a praticar a justiça, a fazer o bem, a ajudar os necessitados. Quando vivemos no amor de Deus, nos tornamos instrumentos de sua paz e transformação. Não podemos mais viver para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Ele nos chamou para ser luz, para fazer diferença, para transformar o mundo ao nosso redor, começando com as pequenas ações de amor e compaixão no dia a dia. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é. 1 João 3:7. A jornada cristã não é uma jornada fácil, mas é a única que nos conduz à verdadeira vida. Quando aceitamos a Cristo, somos feitos novas criaturas. O velho se vai, e tudo se faz novo, mas essa transformação exige luta, exige perseverança. Não estamos isentos de dificuldades, de tentações ou de desafios. Porém, sabemos que em Cristo, somos mais que vencedores. Ele já venceu o mundo, e ao permanecer nele,
também somos vencedores. Vencemos o mundo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece em nossa caminhada. Ele é o nosso Consolador, aquele que nos dá poder para viver em santidade e para resistir às tentações. Sem o Espírito Santo, não seríamos capazes de viver de acordo com a vontade de Ele. Nos ensina, nos corrige, nos guia para a verdade. Ele é a nossa força, e é por meio dele que podemos vencer as lutas do dia a dia. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:1. Ele, o Espírito Santo, é o guia que nos leva à plenitude da vida cristã. Sem ele, estaríamos perdidos, sem direção. É ele quem nos capacita a viver segundo a vontade de Deus, a amar como Cristo amou e a ser luz no mundo. Não podemos confiar apenas em nossas próprias forças. Precisamos do Espírito Santo em nossa vida, para nos guiar e fortalecer em cada passo da jornada cristã. Com o Espírito Santo, encontramos a verdadeira liberdade. Não somos mais escravos do pecado, mas livres em Cristo. Aquele que foi gerado por Deus não pratica o pecado, pois a semente divina está em nós. O pecado já não tem domínio sobre aqueles que nasceram de Deus. Somos libertos pela graça de Deus, pela obra redentora de Cristo na cruz. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque fomos feitos livres em Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3:9. Como filhos de Deus, devemos viver de acordo com a justiça divina. A justiça que praticamos não é uma justiça humana, mas a justiça que reflete o caráter de Cristo. Devemos viver para a glória de Deus, não para nossos próprios desejos ou interesses. A justiça de Deus deve ser a nossa direção, a nossa motivação em tudo o que fazemos. Não podemos viver em pecado, mas devemos viver em santidade, refletindo a luz de Cristo em nossas vidas. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:7. Por isso, devemos viver com a certeza de que somos filhos de Deus. Quando amamos uns aos outros, quando praticamos a justiça, estamos refletindo a verdadeira natureza de Deus em nós. O mundo pode nos rejeitar, pode nos odiar, assim como odiou a Cristo, mas sabemos que somos amados por Deus, e essa é a maior verdade que podemos viver. O amor de Deus é a nossa segurança, e em Cristo encontramos a verdadeira paz. A vida cristã não é uma vida de comodidade, mas de transformação. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nos tornamos novas criaturas. O velho se foi, e tudo se fez novo. Mas essa transformação não é um processo fácil. A jornada cristã é uma luta constante contra o pecado e contra as forças do mal, mas sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Ele venceu o mundo e em seu nome também vencemos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. João 8:36. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas uma capacitação para viver de maneira que agrada a Deus. Não podemos viver segundo os padrões deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E ao viver em obediência a Deus, experimentamos uma alegria que o mundo não pode dar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Romanos 12:2. Se esta oração tocou em seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de uma palavra de fé. Inscreva-se no canal Propósito Divino para continuar recebendo orações que edificam a alma e fortalecem o espírito. Deixe seu amém nos comentários, e que a paz do Senhor esteja sempre com você.